Oi pessoal, eu sou a Lud, sou corredora amadora, sou meia maratonista e hoje eu vou te ensinar como dar os primeiros passos na corrida, mesmo que você nunca tenha corrido na vida. Bom, para começar a correr, as pessoas acham que tem segredo, mas realmente não tem. Você só precisa de colocar um tênis e sair correndo por aí. Você vai fazer a distância que você consegue, no tempo que você consegue, mesmo que seja apenas 1 quilômetro. E fique tranquilo, ninguém começa correndo de uma vez. Todo mundo começa intercalando uma caminhada com a corrida e eu vou falar isso com vocês mais pra frente. Bom, sair do sedentarismo já é um pouco difícil. E as pessoas ainda colocam empecilhos pra isso. Por exemplo, eu não sei correr. Você sabe, gente, você sabe. Quando você era criança, você não corria? Pois é, a gente já nasceu sabendo correr. Então, realmente não existe, o jeito certo de correr, a pisada certa. Não se preocupe com isso. Você realmente vai correr do jeito que você sabe. O nosso corpo foi feito para correr. O corpo humano, inclusive, foi feito para correr longas distâncias. Eu acho que, com exceção dos cavalos, nós somos os únicos seres vivos que conseguem correr uma distância de 42 quilômetros sem parar. Na época das cavernas, as pessoas tinham que caçar, as pessoas tinham que andar longas distâncias todos os dias. Então, assim, nosso corpo foi feito para correr desde que o mundo é mundo. E eu não tô falando que você tem que correr uma maratona, tá? Tô só contando isso aqui a título de informação, porque as pessoas falam vários absurdos aí sobre a corrida, que faz mal, que você vai infartar e não sei o quê. Então, a gente não tem que dar ouvidos a isso. A corrida realmente é um esporte muito saudável. Lógico, dentro do nosso limite. O nosso corpo foi projetado para fazer mais esforço do que a gente faz hoje em dia. Igual eu disse, antigamente as pessoas andavam vários e vários quilômetros por dia. E hoje em dia nós passamos várias horas sentados trabalhando. Então, para você conseguir correr, você realmente tem que dar condicionamento para os seus músculos e para as suas articulações. E claro que com uma ajudinha você vai conseguir correr melhor. A primeira coisa, então, é fortalecer os seus músculos. Eles têm que estar fortes para você começar a correr. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer musculação, você pode fazer crossfit, você pode fazer pilates, você vai fazer o que você gostar. E para você começar a correr, tem que ser aos poucos. Você nunca correu na vida, você não vai conseguir correr 5 km sem parar de cara. Até porque esse é o melhor caminho para você se lesionar. Seu corpo tem que se acostumando com aquela atividade, com aquela sobrecarga. Por isso que eu sempre indico você começar a corrida intercalando a caminhada com a corrida. E não se preocupe, porque isso é sim um treino de corrida. Por exemplo, você vai caminhar 1 minuto e correr 1 minuto, ou senão você vai caminhar 1 minuto e correr 2 minutos. Você vai fazer isso umas 2, 3 vezes por semana em dias alternados, tá? Não faz em dias seguidos, que seu corpo vai cansar. E esse é o jeito que você vai conseguir correr a princípio. Você pode estabelecer, por exemplo, ou você vai fazer isso de 20 minutos a 30 minutos, se você conseguir, claro. Ou se não, por exemplo, vamos estipular metas. Essa semana eu vou correr 1 minuto e caminhar por 1 minuto até eu completar 2 quilômetros. Depois eu vou fazer isso até eu completar 3 quilômetros na segunda semana. Depois, agora eu já vou começar a correr 2 minutos e vou caminhar só 1 minuto. E aí você vai aumentando gradativamente o tempo que você vai correndo e diminuindo o tempo que você está caminhando e aumentando também a distância até alcançar a distância que você quer. A corrida tem que ir subindo gradativamente. E se você tiver com dificuldade, você pode procurar ou um profissional de educação física ou uma assessoria para te ajudar. Eu comecei a correr sem assessoria, só com a ajuda do meu marido, que na época ele fazia sim parte de uma assessoria de corrida, então eu não tirei nada assim de vozes da minha cabeça. Eu pedi ajuda a ele, que já sabia correr, já estava correndo há uns 6 meses, para me ajudar a começar a correr. Até porque foi ele que me incentivou a começar a correr. Se não fosse por ele, eu jamais teria entrado na corrida. Como eu só queria correr mesmo, eu comecei a correr sem me preocupar com pace, sem me preocupar com tempo. Eu só comecei na esteira e fui. Eu comecei assim, eu caminhava 1 minuto, corria 1 minuto, depois eu comecei a caminhar 1 minuto, corria 2, até eu ir aumentando gradativamente também a minha corrida e eu consegui correr sem parar os meus 5 quilômetros, que era meu objetivo. Inclusive, eu comecei até a correr sem relógio, comecei a correr sem saber o que era pace, eu só queria correr, gente. E eu fiquei correndo sem assessoria por 1 ano e eu já tinha corrido até 10 quilômetros sozinha. Eu fiz assim, eu fui aumentando 1 quilômetro por semana, depois, lógico, né, que eu consegui correr meus 5. Fiz a minha primeira prova de 5 quilômetros, aí 1 mês depois eu decidi, não, eu quero fazer agora uma prova de 10 quilômetros. Então, o que eu fiz? Continuei correndo 5 quilômetros, acho que 2 ou 3 vezes na semana. E no final de semana, eu corri uma distância maior. Então, eu comecei correndo 6 quilômetros no final de semana. No outro final de semana, eu fiz 7. No outro, eu fiz 8, até eu chegar nos 10. Para ver se eu realmente conseguia fazer 10 quilômetros, para eu me inscrever numa prova de corrida de 10 quilômetros. E assim, eu sempre corri no ritmo que eu conseguia, sem me cobrar, então eu realmente estava correndo ali porque eu gostava. Quando eu decidi estabelecer uma meta na corrida, aí sim eu procurei uma assessoria. Nos primeiros treinos, nas primeiras semanas,
Você vai achar assim que você vai de arrasta a qualquer momento, porque você vai cansar muito rápido. Mas é normal. Seu corpo não está acostumado com aquilo. Inclusive, você também vai ficar bem ofegante, o que também é normal. Com o tempo, seu corpo vai se acostumando com aquilo, vai ganhando condicionamento e você vai perceber que vai demorar mais um pouco para você começar a cansar, vai demorar mais um pouco para você começar realmente a ficar ofegante na corrida. Mas claro que mesmo depois de um tempo de corrida, se você estiver fazendo um esforço muito grande, você vai ficar ofegante. Outro corredor fica ofegante quando tá fazendo um esforço bem grande, principalmente ali quando é um treino intervalado, que você faz uns metros ali mais forte. Em prova também, às vezes você, nossa, eu quero acabar logo, quero chegar mais rápido, então você vai ficar ofegante, é normal, mas você só não pode passar do seu limite. E outra, se você faz zero atividade física e vai começar a correr, é normal que você tenha algumas dores no seu corpo, mas dores musculares, tá bom? Porque se for uma dor pontual, uma dor forte, uma dor na articulação, aí sim você tem que se atentar a essa dor e para de correr se estiver doendo, porque senão você vai se machucar. Se precisar, procure até ajuda profissional. Depois das suas primeiras semanas, dos seus primeiros 2 meses ali mais ou menos, você vai perceber que você já vai estar correndo gradativamente e você vai perceber que a corrida já não vai ser mais tão difícil. Ela vai começar a se tornar um pouco mais prazerosa. Nossa, gente, mas correr é muito bom. Às vezes eu tô correndo, tô dando ali meu máximo, tô dando a minha vida, mas a hora que terminar uma sensação tão boa que vocês vão gostar de correr por isso. Os primeiros 2 ou 3 quilômetros são sempre mais difíceis, porque seu corpo ainda não aqueceu. Então, depois que seu corpo aquece, a corrida vai ficando um pouco menos sofrida. E é até por isso que os corredores aquecem antes da prova. Não sei se vocês já repararam que algumas pessoas ficam ali fazendo um aquecimento, fazendo um trotezinho de 2, 3 quilômetros antes da prova. Realmente o corpo já está aquecido e já começar a correr num condicionamento melhor. E outra grande preocupação de quem está começando a correr é saber qual tênis escolher. Mas isso nem é tão importante assim a princípio. Você não precisa do melhor tênis, eu inclusive já falei isso em outro vídeo, mas você precisa de um tênis adequado para a corrida e um tênis confortável. E antes de se preocupar com tênis, não se esqueçam de se preocupar em fortalecer os seus músculos para correr, porque os seus músculos também absorvem o impacto da corrida. Mas claro que um tênis confortável também vai te ajudar muito. E outra, seu tênis tem que caber no seu pé. Vocês não me vêm com tênis justo pra correr não, que você vai fazer só o dedão cair. Compre um tênis que seja um número maior do que o seu número de sapato casual. Até porque pra mim, quase todas as marcas de tênis têm uma forma menor. Mesmo antes de correr, eu sempre comprei tênis esportivo um número maior pra mim. E pra você que quer ajuda a escolher o tênis de corrida ideal pra você, nós temos um site que te ajuda a escolher um tênis de acordo com os seus dados. Nosso site chama Lufit e lá tem um lugar pra você preencher seus dados com a sua idade, sua altura, seu peso, se você corre há quanto tempo, ou se você ainda está começando a correr, se você quer um tênis mais confortável para treinos diários, se você quer um tênis voltado para performance ou até mesmo para prova. O Lufit é um site guiado por inteligência artificial para te ajudar a escolher o tênis ideal para você. Ele vai te indicar os melhores tênis de acordo com os seus dados e com o seu objetivo. Eu vou deixar o meu site aqui na descrição para vocês acessarem, caso vocês tenham interesse. E outro ponto, você não precisa de um relógio caro, você não precisa de roupa cara, você não precisa desses acessórios que você vê os corredores usando por aí. Você não precisa nem de relógio para começar se você não quiser. Se você fizer muita questão de marcar o seu ritmo, você pode marcar pelo próprio aplicativo do Strava, é um aplicativo gratuito, você consegue usar e você dá play nele e põe ele no seu bolso ou coloca ele numa pochete enquanto você corre e ele vai te mostrando qual que é o tempo que você está correndo. E também tem algumas calças e shorts com bolso que você pode comprar. Não precisa ser caro, tem algumas bem em conta. Eu uso muito short, muita calça da C&A. Todos que eu compro tem bolso, eu gosto muito. Vou deixar aqui na descrição para vocês, caso vocês tenham curiosidade. Eu acho que tem um custo-benefício muito bom. Mas só se você quiser, tá bom? Não se preocupe com isso. Não precisa de short com bolso, não precisa de relógio, a não ser que você realmente faça muita questão. Uns anos atrás as pessoas corriam sem relógio e não vai ser isso que vai fazer diferença para você. O relógio é bom sim para você acompanhar a sua evolução se você quiser, mas não é essencial. Eu acho que o que você realmente precisa para começar é um tênis confortável. E além do tênis, uma roupa que não te atrapalhe, um lugar seguro para você correr, é claro, e constância. O resto vem depois. E por fim, mas não menos importante, eu queria dizer que para vocês não se compararem. Se você começou a correr independente do tempo que você corre e independente da distância que você corre, você já é um corredor. Você não precisa de correr muito e você também não precisa de correr rápido. Se você quer fazer isso, ótimo. Mas não acho que você vai fazer isso da noite pro dia. Igual eu falei, você pode se machucar se você forçar demais. Sempre escute os sinais do seu corpo. Evolua no seu tempo, se compare com si mesmo.
Fique de olho na sua própria evolução e não na do outro, porque cada corpo é um corpo. Todo corredor que você admira hoje já foi iniciante, corria ofegante, era inseguro e cheio de dúvidas também. E a corrida não muda só o corpo, ela muda a sua mente, ela te traz mais disciplina, ela muda a sua autoestima e também muda a forma como você se vê. Você não precisa ser rápido, você só precisa começar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Um beijo!